A paz do Senhor a todo o povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para uma palavra direcionada, rápida e objetiva, e assim consecutivamente uma oração. Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Robson Salles. Estou como pastor da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus aqui em Sorocaba atualmente. Amém? Sem muitas delongas, sem muita demora. Hoje essa palavra aqui é polêmica, mas vai abrir os teus olhos. Amém? Está lá, abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 4. Vamos estar lendo aqui. Porque dizendo, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo. Porventura não sois carnais? Paulo aqui está dando uma chamada de atenção aqui na igreja. Você está sendo carnal. Vamos lá. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais credes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Perdão, tá, pelo barulho, que a igreja está aberta aqui para te receber, para você receber oração. Estou fazendo aqui esse vídeo para edificar sua vida. Amém? Verso número 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Agora redobre sua atenção aqui no 8, no verso número 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Eu vou ler novamente. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Amém? Só até aqui eu quero dizer para vocês que deu um clique na minha mente. Aí sempre falamos isso. Não vamos pregar placa de igrejas, né? Nós estamos aqui na Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, com pessoas que vão estar em outra denominação. Amém? E as pessoas falam assim, eu não vou pregar placa de igreja. De fato, você não tem que pregar placa de igreja, mas você tem que ser testemunha aonde Deus tem te colocado. Sem muita delonga, sem muita demora. Aqui Paulo está falando do povo que estavam assim, eu sou de Paulo. Não, eu sirvo a Apolo. Eles estavam idolatrando o homem. Eles estavam idolatrando talvez a doutrina, a forma de ensinar. O que eu quero dizer para você que você não tem que ficar preso na doutrina, você não tem que ficar preso na idolatria da igreja tal, da ABC, DC, não, mas você tem que ficar firme, preste atenção, você tem que ficar firme em um lugar. Você é uma árvore, então você tem que estar enraigada em um lugar. É para quebrar o paradigma mesmo. Vamos lá. A gente falamos que nós devemos pegar a placa da igreja. De fato, nós não devemos pegar a placa da igreja, mas nós temos que dar testemunho da onde Deus chamou a gente para servir, certo? As pessoas se pegam muito nessa questão e faz o quê? Prega o evangelho e fala para a pessoa assim, vai, a primeira igreja que você vê, entra nela e aceita Jesus. Mas não foi assim nem com sua vida. Aí a pessoa entra lá na primeira igreja que ela viu, e a palavra é totalmente fora do que ela ouviu, ou do que a pessoa que transmitiu essa palavra para ela está vivendo. Então não tem como uma pessoa tá assim, eu comi feijoada e me fez bem, eu estou revigorado. Não, pega aqui a primeira esquina que tiver, entra nela. Você vai comer lá uma comida, lá vão te dar uma comida para você, vai ser suficiente. Aí a pessoa come o miojo, sai de lá faminta, sai de lá. Tipo assim, não tem lógica. Então você tem que fazer o quê? Poxa, se Deus te salvou, ou te libertou, ou te curou aqui, então quando você pregar, ministrar para a pessoa, você vai falar de onde você está. Você vai falar assim, eu sei que Deus, Ele me curou aqui. Então eu creio que se você for lá, se você fazer a visita, eu creio que Deus pode fazer isso na sua vida também.
Vou dar um exemplo aqui simples. Aqui na nossa igreja, nós não temos instrumentos de sopro. Mas se você quer, ou se você tem o intuito de aprender instrumento de sopro, você quer tocar, você tem um chamado para tal, você vai para a igreja que tem um instrumento de sopro, que tem um ensino de sopro. Mas se você quer palavra, você vai vir aqui. Tá entendendo? Se você quer poder, renovo de Deus, você vai onde que tem. Não adianta você ser pentecostal, cheio do fogo, como os irmãos dizem, canela de fogo, e você ir na bola de neve. Nada, tem amigos tal lá, mas o nome remete. Neve, fogo não bate. Então, você tem que entender algo. Você não tem que pregar a plaga da igreja. Você tem que pregar o testemunho que aonde você está, que no caso vai ser a plaga da igreja, que é o termo que as pessoas usam, a plaga da igreja. A igreja que você está, você dá o testemunho onde você está. E assim, você trazer a pessoa para com você. Porque se Deus mudou sua vida aqui ou acolá, vai ser o mesmo Deus que vai tocar nessa pessoa. Ou não. Porque a pessoa vem e o chamado dela não é para estar aqui, é para estar em outra igreja. Eu estou dizendo isso porque para quebrar paradigma e protocolo. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando sobre religião, estou falando sobre igreja. Estou falando para pessoas que foram para a igreja e não se adequaram à igreja, mas não tiveram uma conexão de Deus, porque cada um tem um chamado. Não tem seu chamado para cantar, não tem seu chamado para pregar, tem chamado para interceder. Aqui tem intercessão. Aí se você vai num lugar que não tem intercessão, que é do véu, não tem intercessão, amigão. Você vai fazer o que lá? Não tem. Você tem um chamado para intercessão, seu chamado vai morrer. Então cada pessoa foi chamada para uma parte do corpo de Cristo. Então você tem que entender isso na sua mente. Poxa, se eu estou servindo aqui, se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que falar do reino de Deus, falar da palavra de Deus, evangelizar a pessoa e assim instruir e começar a discipular. Vou te contar algo que breve e rápido, eu vou fazer uma oração com você, para que Deus venha abrir e ampliar a sua visão. Eu conheci uma pessoa que a pessoa que estava evangelizando ela era de uma denominação A. E essa denominação A, essa pessoa conhecia uma pessoa que era da denominação B. Nessa denominação B tinha um encontro com Deus. Na A não tinha, mas na B tinha um encontro com Deus. Essa pessoa aqui, estava nessa igreja aqui, chamou pessoas para ir nessa igreja aqui, ó, na igreja B, que tem encontro com Deus. Tá, a pessoa foi para o encontro com Deus, se sentiu revigorada, nossa, Deus teve um encontro com ela, realmente ela teve um encontro com Deus. Saindo de lá, ela não quis ir para a igreja B por causa da distância que era da sua casa. Então ela foi na igreja mais próxima da casa dela, foi na igreja C. Olha que loucura, foi na igreja C. O que acontece? Na igreja C não tinha ninguém que discipulou ela, não tinha ninguém da igreja B e nem da igreja A que discipulou ela, não tinha ninguém que instruiu ela na palavra. O que aconteceu? Morreu na fé. Morreu. Não foi mais. Por quê? Tinha um conhecimento de tal, uma experiência de outra e uma convivência de outra. Nada a ver. Então, eu e você temos a incumbência de pregar e discipular. Se você entender isso, você não vai pregar sobre placa de igreja, mas consecutivamente, se você está na igreja, você vai pregar para a pessoa, você vai discipular ela onde você está. Amém? Só para você entender que nós devemos de fato pregar veemência aonde nós pisamos, porque é tipo como se fosse um cuspe. Tipo assim, a gente prega algo e a gente não traz a pessoa para a realidade que a gente viveu, o que de fato nos libertou, o que de fato Deus tocou a gente ali. Porque não é por escolha nossa, eu vou servir na igreja A, porque lá Deus faz. Aí chega lá, Deus não faz com você, Deus faz com os outros, porque o seu chamado não é lá. Então, eu estava na denominação e eu estava pedindo para Deus, dá uma confirmação, Deus, dá uma confirmação, porque eu queria mais de Deus.
E é claro, eu estou nessa igreja para a honra e glória do Senhor. Então, as pessoas têm que entender isso. Quando você muda a história bíblica, quando você muda de lugar, você muda resultados. Abraão, Deus falou assim: Abraão, sai da sua parentela, sai do meio da sua parentela, vai para outro lugar. Eu vou te mostrar uma terra. Ele não mostrou, eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Ele saiu, quando ele saiu, Deus começou a dar as diretrizes para ele. Então você tem que entender algo, você tem que pregar, você tem que discipular, você tem que trazer as pessoas com você. Amém? Deixa eu orar por você. Se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like, compartilha com alguém, né? Comenta aí: pastor, eu preciso de oração. Deixa aqui a oração, a área da sua vida, se é a sua família. Pastor, eu preciso de uma direção ministerial. Qual ministério está? Faça pergunta. Deus me chamou para tal coisa. Aonde que eu me enquadro, né? Nós vamos falar biblicamente aqui com você. Coloca nos comentários aqui embaixo, tá bom? Vamos lá. Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu te peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar essa pessoa que está aí do outro lado, que está vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dela, que ela possa ver, ó Deus, que a tua boa obra que o Senhor tem aperfeiçoado sobre a vida dela, neste local, nesse templo de adoração, é um destravar sobre uma geração, sobre famílias. Senhor, que os olhos dela espiritual venham estar abertos, que ela venha, Pai, ver a sua mão poderosa, Senhor, agindo sobre a vida dela. E se ela está fraca, Pai, Senhor, onde que ela está? Será que ela está desistir? Senhor, levanta ela. Senhor, aviva ela, Senhor, aviva a tua obra. Não deixe, Pai, Senhor, que essa pessoa se perca. Senhor, não deixe que Satanás roube, Pai, a fé dela. Roube, Senhor, as promessas que o Senhor tem para ela. Senhor, levanta e edifica ela. Não deixe, Pai, Senhor, que o inimigo tire, roube, Pai, a semente que o Senhor tem plantado. Firme, Pai, ela aonde o Senhor colocou, nesse lugar de adoração, nesse tempo onde o Senhor tem planos e projetos para usar ela. Senhor, eu declaro e determino que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dela, sobre o ministério dela, e ela venha desfrutar do teu reino aonde ela estiver. Amém, igreja? Deus abençoe a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Amém? Deixa eu te falar para você: seja uma árvore plantada. Imagine uma árvore ser plantada aqui, ser plantada ali, ser plantada por lá. Fala a verdade, ela vai morrer, não vai? Então, crie raiz. Tem pessoas que cresceram em um lugar e criaram raiz. Então crie raiz aonde você está, porque você vai ver a mão de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.